Você já ouviu aquela frase que a gente tem o que a gente tolera? Ah, bispo, eu não tolero. Não. Não são as nossas palavras que diz que a gente não tolera, são as nossas atitudes. São os nossos comportamentos, nosso nível de comprometimento. Você vai ter a vida que você tolera, o casamento que você tolera, você vai ser a pessoa que você tolera, o financeiro que você tolera. O dia que você não tolerar mais, você vai mudar. Sente-se, por gentileza. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Quem tem o hábito de fazer anotações no seu bloco de notas, pegue ele. Quem não tem o hábito, que é papel e caneta, levanta a mão, por favor. Fica com sua mão levantada até o pessoal chegar com papel e caneta para você. Por que eu quero que você faça as anotações? Porque eu vou fazer muitas perguntas e eu gostaria que você fizesse essas anotações para você responder essas perguntas para você mesmo, tá? Isso é para você mesmo. Isso vai ficar com você. Fé religiosa não muda a vida de ninguém. Conhecimento da palavra simplesmente não muda a vida de ninguém. Nós temos aprendido que mais do que conhecimento é conhecimento revelado, que é o conhecimento que vem através do Espírito Santo. Só existe um lugar seguro para você, para mim, para você, para todos nós, em Deus e vivendo a sua palavra, praticando, não sabendo. Saber não vai resolver nada, não vai mudar nada. Nós vivemos uma época que foi profetizado sobre isso, que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria de acontecer muitos escândalos. Eles estão acontecendo, muitos escândalos. Mas ai de onde viesse, né? Ai de onde viesse. Então, nós precisamos. O Espírito Santo tem falado conosco muito sobre isso. Lê aqui. Mais uma vez. Fé sincera. A luz é a consciência. Eu vou fazer perguntas. E você vai tentando assimilar essas perguntas. Se você não conseguir respondê-las agora, você vai parar, depois você vai responder. Porque as perguntas que eu vou te fazer vai te trazer respostas. Você já ouviu aquela frase que a gente tem o que a gente tolera? Sim ou não? Enquanto a gente tolerar determinadas situações, é isso que a gente vai ter, nada vai mudar. Você tem o que você tolera. Ah, bispo, eu não tolero. Não. Não são as nossas palavras que diz que a gente não tolera, são as nossas atitudes. São os nossos comportamentos, nosso nível de comprometimento.
Você vai ter a vida que você tolera, o casamento que você tolera, você vai ser a pessoa que você tolera, o financeiro que você tolera. O dia que você não tolerar mais, você vai mudar. Vai ativar algo dentro de você que você vai falar: chega, eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Então, eu poderia, como essa é uma reunião que eu vou tentar abranger várias áreas da sua vida, então as perguntas serão para todas. Porque se você não tiver uma fé sincera, fé emocional, não vai mudar a tua vida. Fé religiosa não vai mudar a tua vida. Se você só for um ouvinte, o mesmo demônio que te roubou lá atrás vai continuar te roubando agora. Quando eu falo assim, eu não olho o que acontece por aí, mas nós estamos vivendo um tempo de escândalos horríveis. Escândalos horríveis. Às vezes as pessoas perguntam assim para nós, até hoje eu escutei isso. Alguém teria dito que tem passado por algumas igrejas por algum propósito aí, e faz pergunta a nosso respeito. E qual a visão que tem a nosso respeito? Muito respeito por nós, mas uma crítica a nosso respeito. Então tem muito respeito pelo ministério, pela seriedade do ministério, pelo que o ministério prega, vive e ensina, mas diz que o ministério é muito fechado. É, bispo? É. Por quê, bispo? Porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Você acha? Vocês são meus filhos. Como é que eu vou colocar quem eu não sei, eu não conheço a vida, não conheço a conduta, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Qualquer um entra na sua casa? Qualquer um pode cozinhar para a sua família? Simplesmente só pôr um cozinheiro. Vem cá, vem fazer uma comida para a gente. Você acha que dá certo isso? Não dá. A igreja tem essa responsabilidade. Então, vocês não dão o altar para os outros. Claro que não. O que eu mais faço é atender gente que estava em cima do altar em pecado. Você não tem noção. Eu não tive tempo para responder um pastor de um outro ministério que está me pedindo socorro. Até no caso dele não é pecado, não. E eu vou respondê-lo, porque eu não acho que ele seja uma pessoa ruim. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, ele me pediu ajuda e eu tentei ajudá-lo dentro daquilo que eu podia ajudar, mas mandou uma mensagem para mim essa semana, dizendo assim, faz 90 dias que a minha esposa pediu o divórcio, eu estou à frente da igreja, minha esposa não coloca mais os pés dentro da igreja. E agora, como é que eu faço? Ele é líder da igreja. E ele não é líder de uma igreja. Ele é líder de várias igrejas. Então imagine, olha que coisa séria. A gente tem que saber debaixo de qual autoridade a gente está. Porque debaixo daquela autoridade, quando você está debaixo daquela autoridade, você está debaixo daquela influência. Está entendendo ou não? Você está debaixo daquela influência. Então isso é muito sério. Então, respondendo, né? Vocês são... Claro que eu sou. Mas como é que eu vou dar para os meus filhos? Não sei a vida da pessoa. Não sei que espírito está na pessoa. Não sei que unção está na vida dela. Às vezes aqui, uma pessoa vivendo, convivendo anos com a gente, faz besteira. Não é verdade? Então, isso é muito sério, não faço. E até o dia, não é que eu não faço, o ministério não faz. Pode ser que um dia isso mude, dependendo, né, do momento, de quem seja, pode ser. Mas hoje não. Meus filhos, cuido eu.
Meus filhos alimentam eu. Os meus filhos biológicos não viviam na casa dos outros. Não vivia na casa de qualquer pessoa. Porque às vezes você pode trabalhar anos para incutir o certo, rapidinho alguém incute o errado. Não é verdade? Sim ou não? Rapidinho incute. Você está ali lutando para incutir o certo, que já tem uma série de influências, e um descuido que você tem pode incutir rapidamente. Então vamos lá. Você tem consciência, porque nós estamos falando de fé sincera e boa consciência. Você tem consciência do pai, da mãe, do cônjuge, do filho, do profissional, do funcionário, do patrão que tem sido? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente diz assim, mas por que esse resultado? Por que eu tenho esse resultado? Por que está acontecendo isso? Eu preciso de consciência. Porque se eu não tiver consciência aonde eu falhei ou aonde eu estou falhando, eu não corrijo. Se eu achar que está tudo certo, eu não vou melhorar. Eu não vou corrigir as falhas. Porque os resultados vão falar que algo precisa ser corrigido. Algo não foi bem executado. Não foi feito o que precisava ter sido feito naquele momento. Então não basta eu dizer assim, não, eu sei que eu preciso melhorar. Ué, saber não é o suficiente, eu preciso me comprometer. Se eu quero uma mudança de resultados, deixa eu voltar na pergunta. Peraí, se eu quero um resultado diferente na minha família, eu quero um resultado diferente no meu casamento, peraí, eu tenho consciência de quem eu sou? O que eu tenho feito? Como é que eu tenho tratado meu cônjuge? Que atenção eu tenho dado para meus filhos? Qual o meu nível de comprometimento? Profissionalmente, eu sou um excelente profissional. Ok, mas não basta ser um excelente profissional. Eu tenho consciência do que eu preciso melhorar? Das mudanças que eu preciso ter? Porque talvez eu não estou colhendo o resultado que eu gostaria. Eu sou funcionário, eu não ganho o que eu gostaria. Espera aí, mas eu tenho consciência, eu poderia estar dando mais de mim, mais comprometido, crescendo mais, produzindo mais, me dedicando mais. Qual a consciência? Porque se tiver tudo bem, continua a mesma coisa. Vai ser o mesmo resultado. Próxima pergunta. Você tem consciência do cristão que é? Por quê? Vem cá. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ok? Certo? Creia que Ele existe, você crê. Mas Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quanto mais eu o busco, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais recompensado eu sou. Porque os planos de Deus são grandes. Os propósitos de Deus são muito grandes. E eu faço parte desse propósito. Eu faço parte desses planos. Eu faço parte dos projetos de Deus. Ele tem projetos comigo. Vem cá. É muito comum, às vezes a pessoa, ela pede um atendimento comigo, tá? Ela não gosta do resultado que ela está colhendo numa determinada área. Aí você faz a pergunta assim, você já fez uma campanha, um propósito de oração por esse propósito? De jejum e oração? Não. Mas o quanto? Então, o quanto eu acredito no poder da fé, no poder da oração,
no poder do jejum. Quanto eu acredito? Ou eu digo que acredito? Ah, mas a minha vida é corrida, eu estou cansado, eu tenho fome. Mas o problema é esse mesmo. Fome do quê? Fome de mudança? Fome de vitória? Fome de crescimento? De uma vida extraordinária? O dia que essa fome for maior, as coisas mudam. Enquanto não houver fome suficiente de mudança, não muda. Porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Nós vamos continuar dando a mesma resposta. Está entendendo ou não? Sim ou não? Você tem consciência da mentalidade, do caráter que tem? Espera aí. A gente pode... Não, eu não tenho a mentalidade que eu gostaria. Mas escute o que eu vou dizer. A coisa mais preciosa, ponto de partida da vida, da mudança da vida de uma pessoa. Mudança de mentalidade. Não mudou a mente, não muda nada. Esse é o ponto de partida. Romanos não diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Como? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pelo quê? Quer dizer, uma mente renovada. Uma mente renovada. Eu pensava de determinada maneira, mas agora eu penso de outra. Lembra da palavra metanoia? O que é metanoia? Mudança de mentalidade. A mente muda, as atitudes mudam, o comportamento muda, os resultados mudam. Então, a mente precisa mudar. E o caráter? Espera aí. Meu caráter, se ele já foi deformado, ou apareceu o caráter do meu pai, o caráter da minha mãe, agora eu preciso ter o caráter do meu pai. O que eu disse domingo? Quantos nascimentos a Bíblia fala que tem que acontecer conosco? Quantos nascimentos? 2. Eu preciso explicar isso? Não, se eu precisar, você me fala, senão eu explico. 2 nascimentos, bispo? Nascimento carnal. Aí Jesus vem e diz, agora é necessário nascer de, que é o novo nascimento. Eu sou gerado pelo Espírito Santo. Acontece o novo nascimento quando o Espírito Santo gera um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Então agora, se eu nasci de novo, eu não me pareço mais com meu pai, com a minha mãe. Com quem eu me pareço? Com meu Pai que está nos céus. Jesus, tanto é que Jesus usava muito o termo, meu Pai que está nos céus, o nosso Pai. Então, se acontece os 2 nascimentos, quantas mortes vão acontecer? Uma. Mas se eu nascer uma única vez, quantas mortes vai acontecer? 2. Nossa, bispo, deu um nó na minha cabeça agora. Eu não participei dessa aula. Tem alguém que quer que eu explique rapidinho? Não sai daqui com dúvida. Só levanta a mão que eu respondo. Tá. Os 2 nascimentos ficou claro? Sim. Se você nascer de novo, você vai morrer uma única vez e na verdade essa morte não acontece. Porque o nascido de novo não morre.
entra para a eternidade, para a vida eterna. Certo? Quando você nasce uma única vez, vai acontecer duas mortes. Primeira morte, se você partir hoje sem salvação, sem Jesus, porque você não nasceu de novo, você é a velha criatura, então você partiu sem Cristo, certo? Você vai para o lugar conhecido, como todo mundo conhece, o inferno. Só que no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, está dizendo que, diante do julgamento de Cristo, do trono branco, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que aí você entra para a morte eterna. Quer dizer, então, o inferno não é o pior lugar? Não. É passageiro. E sabe qual é o problema? Que o lago de fogo e enxofre não foi criado para os homens, e sim para o diabo. Mas aqueles que não creem no Senhor vão com o diabo para lá. Está lá em Apocalipse, tá? Deixa eu até achar aqui que eu leio rapidinho para você. Ai, o senhor está colocando medo. Diz assim, quer ver? No 21, 7 e 8 de Apocalipse, diz assim, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, e os que praticam feitiçaria, os idólatras, e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Lê ali embaixo, Esta é a segunda morte. Por isso que o nascer de novo, Jesus não diz que é uma opção. Ele diz que é necessário. Por isso que eu falo isso com muita responsabilidade, com muito temor. Nós não podemos brincar de ser cristão, de ser crente, porque cada dia que passa nós estamos morrendo um pouquinho. Estamos ou não estamos? Outro dia eu era um menino, gente. Por que essa risada foi tão gostosa assim? Eu senti um ar assim, não é só eu que estou envelhecendo. Não é só eu que estou envelhecendo. Mas é verdade. Outro dia você era um menino. E a gente vai deteriorando. Você vai envelhecendo, você sabe que tem prazo de validade. Só qual é o problema? O homem interior, a alma eterna, ela nunca morre. A alma não morre. E o que nós estamos fazendo aqui vai determinar para onde nós vamos. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? A gente diz assim, a vida aqui com Cristo já é tão boa. Agora imagine na glória com Ele. Não é verdade? Morar numa cidade como a nossa, ainda com a vida abençoada, já é tão bom. E morar na Nova Jerusalém? No luxo total, sem conta para pagar, sem boleto, não tem tristeza, não tem choro, não tem dor, enfermidade não entra lá, nunca mais você terá angústia, você não vai escutar um fuxico a teu respeito, nunca mais vai sofrer uma injustiça. Por isso que a Bíblia é um gozo eterno.
prazer eterno. Você tem consciência de onde está e onde quer chegar? Espera aí, onde eu estou hoje? Aonde eu quero chegar? Como é que eu quero terminar os meus dias? Como é que eu quero terminar os meus dias? Que legado eu vou deixar? Quanta gente a gente pode influenciar, impactar com a nossa história? Os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que conhecem a nossa história. Que tipo de relacionamento? Porque a fé é progressiva. Essa mentalidade que eu tenho hoje, ela não começou o ano passado. Ela vem de alguns anos. Está entendendo? A gente vai crescendo. A coisa mais rica que existe na vida de um homem é a mente dele. É a sua maneira de pensar. Essa é a coisa mais preciosa. Hoje eu estava falando, outro dia eu falei isso para vocês, quase todos aqui, com raríssimas exceções, não tiveram a criação que gostaria de ter tido, a atenção dos pais, o exemplo que teve. Não foram amados como gostaria. Não ouviram eu te amo. Vem cá, deixa o papai e a mamãe te dar um abraço, dar um beijo em você. Papai ama você, mamãe ama você. Raríssimas exceções. Mas vem cá. O que eu aprendi com isso? Eu posso dar. Eu posso fazer. Porque eu sei o tanto que isso fez falta a mim. O que não pode ser justificado é a gente viu os erros dos nossos pais, estão cometendo os mesmos. Que é o que muita gente tem feito. Viu os erros que os pais cometeram e está repetindo os mesmos erros. Via como o pai tratava a mãe, via como a mãe tratava o pai, via como os pais tratavam os filhos. E hoje está repetindo. Aí eu digo assim, não, mas eu não quero a vida deles. Mas o meu comportamento, as minhas atitudes estão sendo as mesmas. Como é que isso vai ser diferente, meu Deus do céu? Se eu planto arroz, eu vou colher o quê? Não vou colher feijão, não. Eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Você tem consciência de que suas escolhas o levarão ao seu destino? Minhas escolhas, bispo? Sim. Nossas escolhas. Ela está nos levando a um destino. Todo mundo. Presta atenção numa coisa. Para o futuro todo mundo está indo, correto? Sim ou não? Mas qual? O futuro aqui está todo mundo indo. Mas qual futuro você terá? Como é que a gente vai chegar lá? E a gente sabe que não são as coisas que nós fazemos de vez em quando que vai trazer resultado na nossa vida. Mas aquilo que nós fazemos como? Como? Continuamente, consistentemente, perseverantemente.
Estou te ajudando a pensar. Porque a Bíblia diz assim, ó, tem um dos menores versículos na Bíblia, mas talvez um dos mais sérios. Não deis lugar ao diabo. Ponto. É desse tamanho. É só isso. Não deis lugar ao diabo. Porque se você der, se você distrair, se você bobear, ele te rouba. Tem alguém que estava aqui com o Bispo Vitor sexta-feira? Então, o Bispo Vitor trouxe uma pregação na sexta-feira. Você sabe, biblicamente as histórias só se repetem? Você sabe disso ou não? Sabe? Biblicamente as histórias se repetem. Aí você olha, se eu perguntasse assim, ó, presta atenção, uma pergunta que eu vou fazer. Se eu perguntasse assim, quem quer a unção de Saul? Levanta a mão. Quem quer a unção de Davi? Levanta a mão. Por que você não levantou a mão quando eu perguntei quem quer a unção de Saul? Hã? Por causa do final dele. Hã? Tá, mas eu vou fazer a pergunta de novo. Quem quer a unção de Saul? Levanta a mão. Quem quer a unção de Davi? Levanta a mão. Então, quando a gente faz essa pergunta, quem quer a unção de Saul? É um ou outro que levantou a mão. Que está dizendo assim, eu não quero a unção de Saul. Mas quem quer a unção de Davi? A grande maioria levantou a mão. E quem não levantou a mão não quer nada. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se a unção de Davi e a unção de Saul foi a mesma, por que você não quer? Porque o problema não está na unção, está na pessoa. Por quê? O cara que ungiu Davi é o cara que ungiu Saul. O espírito que tomou a vida de Saul tomou a vida de Davi. O que tomou a vida de Davi tomou a vida de Saul. Então o problema não é a unção. Deus disse a Saul que se ele tivesse obedecido, o reino dele teria estabelecido. Então por que o reino dele não se estabeleceu? Por quê? Por quê? Desobedeceu. Está aqui comigo, sim ou não? A unção é a mesma. O problema é a pessoa. Acho que faz 2 semanas eu preguei para você a coisa mais linda do mundo. O Espírito tomou a vida dele, mudou o coração dele. O texto diz, ele virou as costas. Quando ele virou para sair, o Espírito mudou o coração dele. Que é uma coisa, inclusive, que depois desse dia eu estou orando por isso. Porque veio uma revelação para mim. Para Deus cumprir tudo que Ele tem na tua vida, Ele tem que mudar teu coração. Senão Ele não pode fazer. Ore por isso. Deus muda o meu coração. O texto diz que mudou o coração dele. Ele se tornou um novo homem. Qual foi o problema? Ele não alimentou aquilo. Ele não teve caráter para manter. Por isso que se tem uma coisa que nós precisamos vigiar todos os dias, é para não permitir que as bênçãos do Senhor ocupem o lugar do Senhor. Que a gente fique intoxicado. O cara virou rei. De repente o cara tem tudo aos seus pés. Todo mundo bajulando, todo mundo puxando o saco.
Se tinha alguma dificuldade, agora não tem mais, tem tudo aos seus pés. E de repente, a bênção começa a tomar o lugar do abençoador. Eu estou mais preocupado com o que as pessoas pensam do que o abençoador está pensando. Como o abençoador está me vendo. O bispo leu isso aqui com vocês, ó. Durante todo o reinado de Saul, diga comigo, houve forte guerra contra o quê? Então, aí, deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Olha aqui para mim. Não fica contando história não, porque isso aqui eu estou vendo se repetir quase todos os dias, tá? O senhor vê, bispo? Ixi. Casamento destruído, vida financeira, gente falindo, gente... depois chegou na igreja, depois subiu lá em cima e desmoronou. Está cheio. Eu sempre falo isso para você, a igreja está mais cheia de derrotado do que vencedor. Porque muita gente se intoxica com a bênção, se distrai, vira só religioso, começa a cumprir com protocolo, só protocolo. Relacionamento, não é relacionamento. E o princípio é o mesmo, gente. O princípio é o mesmo. Deus quer relacionamento. Você quer pessoas perto de você que só têm interesse no que você pode fazer por ela? Você quer, sim ou não? Por que Deus tem que querer? Por que Deus tem que aceitar? Você quer uma pessoa que não seja fiel a você, que não seja leal a você? Você quer ter uma pessoa dessa com você? Não é fiel, não é leal, é falsa com você, vive te traindo. Você quer? Sim ou não? Por que Deus tem que querer, tem que aceitar? Não se esqueça que nós somos a imagem e semelhança dele. Não se esqueça disso. Aquilo que nós abominamos, Deus abomina. Só que aí nós precisamos cuidar se não somos nós que estamos cometendo isso em relação a Deus. Aí, durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Sabe quando Deus mandou destruir os filisteus? Destrói. Ele não fez. E os filisteus, por ele não ter destruído, foi a desgraça na vida deles. Mas foi uma sucessão. Quando ele perdeu a unção, ele perdeu numa guerra com os filisteus. Quando ele se suicidou, perdeu a vida, foi numa guerra contra os filisteus. Ele perdeu a família dele, foi com o quê? Numa guerra contra os filisteus. O que o senhor está tentando dizer? Tem coisa, meu filho, se você não matar, vai te matar. Opa, peraí, vamos repetir isso? Diga, existem coisas. Que coisas? Pensamento, sentimento, passado, caráter, que se você não travar uma guerra contra isso e eliminar isso da sua vida, é questão de tempo, isso vai te destruir. Mas Deus vai deixar, Ele te dá graça, Ele te impulsiona. Ele está mostrando o que o Senhor falou, vai lá, extermina tudo. Aí o cara vai e chega, peraí, tinha direção? Sabia o que era para fazer? Sabia. Tinha direção do que era para fazer? Tinha. Fez? Não. Está entendendo ou não? A gente tem direção? Tem. A gente sabe o que não deve fazer? A gente sabe. Só que a gente tem uma desgraça, que é aquele maldito, comigo vai ser diferente. Não é diferente com ninguém, querido. O diabo é um só. É um só. O que você não vence vai te vencer, ponto. A Bíblia diz que quando você é vencido pelo pecado, você se torna escravo dele. Ele vai te escravizar. Agora,
Vamos lá, escraviza ou não escraviza? Escraviza ou não escraviza? Vem cá, uma pessoa que tem um problema seja de imoralidade, adultério, um vício da bebida, vício do cigarro, não escraviza a pessoa? A pessoa não se torna escravo daquele mal? Sim ou não? Vai destruindo, vai devastando tudo. A mesma coisa, não vou longe nisso não, é mágoa, é ódio, rancor. Que é uma coisa que arrebenta, destrói com a vida da pessoa. E todo mundo tem, mas é raro quando alguém assume que tem, só que não pega para tratar. Orgulho. Orgulho. E aí, qual que é o problema? Quem estava lá no encontro de casais com a gente? O que eu disse? Olha o que acontece com a gente. Diga assim, orgulho, orgulho, mágoa, raiz de amargura. Raiz de amargura, uma raiz venenosa. Tudo isso, diga assim comigo, é lixo. Não tem lixo na vida da gente? Lá na sua casa, pega resto de comida, terminou, tem lá resto de comida, resto de arroz, carne, gordura, coisas que você não comeu, pega o resto de comida, joga no lixo, do lixo joga na natureza. Não tem um lixo orgânico? Sim ou não? O que vai acontecer com ele? Daqui a pouco vai se decompor, a natureza absorve ele, acabou. Sumiu. Não é verdade? Mas pega o lixo lá, garrafa PET, copo plástico. O que mais? Garfo. Como chama hoje? Antigamente era descartável, agora é reciclável. Certo? Por que reciclável? Você vai dar uma nova finalidade a ele. Você vai processar isso e vai reciclar e vai dar um novo objetivo. Sabe que nós temos esse lixo aqui dentro? Sabe ou não? Tem alguns que absorvem rapidinho, entrou e já está sendo eliminado. Agora tem outros que a gente tem que pegar e, eu vou reciclar isso aqui. Eu vou reciclar porque isso aqui não vai se deteriorar. E isso vai se voltar contra... Você está aqui, está bem comigo, tá? Sim ou não? Mas eu vou dar um choque para você. Se não reciclar, tem muita gente ferida, tem muita gente orgulhosa, tem muita gente com mágoa. Isso vai se voltar contra você. Trata ele. Elimina ele. Esse é o filisteu da tua vida. Que se você não mata, mais dia menos dia ele te mata. Está entendendo? Sim ou não? As carências da vida. Está claro isso? Direção bíblica. Olha, a vida toda aquele problema. Qual foi o problema? Aquele problema que quando Deus mandou ele eliminar, ele não eliminou. Foi a vida inteira. Quer que eu leia rapidinho para você? Só das desgraças, quer? Sim ou não? Perguntou-lhe Saul, o que você fez? Saul respondeu, quando viu os soldados estava se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e qual é o nome do cara que está ali, do povo que está ali? Estavam reunidos em Miquimás. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, designou líder de seu povo, pois você, diga comigo, não obedeceu o mandamento do Senhor. Dá o próximo. Naqueles dias não havia ferreiros
na terra de Israel. Não tem nada a ver, tá? Estou pulando referências só para dar a direção a você da história. Pois qual o nome do pessoal que está ali? Não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. O que os filisteus? Monopolizar o ferro. Então vocês não vão ter arma, vocês não vão ter condições de lutar, vocês não vão forjar as armas de vocês. Eles monopolizaram, neles não tinham condições. Já parou para pensar um exército que não tem arma? Um povo que não tem condição de se defender? Vamos lá, por isso no dia da batalha ninguém em Israel tinha uma espada ou uma lança, exceto Saul e Jonatas. Saul e Davi agora estavam lá dos opostos da montanha. Davi fugia apressadamente. Davi fugia, diga comigo, Davi fugia. Não, leia isso que eu vou dar uma pancada agora, tá? Vai doer um pouco, tá bom? Tá preparado? Tá? Sim ou não? Então vamos lá. E Davi fugia apressadamente. De quem? No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e os seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os estavam quê? Quando? Então presta atenção, que agora é essa que vai doer, tá? Enquanto esse homem abençoado, ungido, sem direção, sem espírito, e já tinha perdido o espírito, estava travando uma guerra e perseguindo Davi, que não era o seu inimigo, não era seu inimigo. Diga assim, Davi não era seu inimigo. Ele estava perseguindo por inveja, querendo acabar com a vida de Davi. Davi não era seu inimigo, mas por estar perseguindo a pessoa errada, o inimigo estava cercando o seu reino, estava invadindo o seu reino e destruindo o seu reino. Enquanto ele estava lutando com quem não era seu inimigo, o verdadeiro inimigo estava tomando conta. Não entendi, bispo. Gente brigando com quem não devia brigar, gente travando uma guerra com quem não é o seu problema, quando deveria estar travando uma guerra contra o real problema, travando uma guerra para sair da realidade que está, do lugar que está, da vida que está, do nível que está, da medida que está. Está entendendo ou não? Quantos casais que estão travando uma guerra em casa, brigando um contra o outro, contra a guerra, é contra o mal, é contra a miséria, é contra o fracasso. O diabo está roubando os sonhos, roubando os projetos lindos que Deus tem para vocês. Está entendendo? Estava travando a guerra contra o adversário errado, aquele não era o problema. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para outra. Naqueles dias, quem? Reuniram o quê? Para de novo a vida inteira. Que desgraça, né? Passar pelo mesmo problema a vida inteira. Diga assim, que desgraça. O que é desgraça, gente? Sei lá, é um palavrão. Palavrão não, é falta da graça, é falta da graça do Senhor. Que desgraça, que falta de graça. Uma vida inteira passando o mesmo problema, uma vida inteira se repetindo o mesmo problema, uma vida inteira, vai até os últimos dias passando pelas mesmas coisas. Não é uma desgraça? Sim ou não? Agora, tem sentido, é necessário nascer de novo para viver a mesma coisa? Tem sentido isso? Sim ou não? Eu vou nascer de novo para passar por tudo? Continuar a mesma coisa, os mesmos resultados? Então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Sabe por quê? Porque ele foi avançando tanto, fazendo tanta besteira, que Deus se calou e não falava mais com ele. Aí, para piorar a situação, ele diz assim: se Deus não fala comigo, eu vou procurar uma médium então. Sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Olha para mim.
é que o cara que limpou a nação, que acabou com os médios, com o espiritismo na nação, agora termina os seus dias fazendo o que condenou. Sabe quando uma pessoa condena uma coisa uma vida inteira? Agora, o que o cara faz no final da vida? Faz tudo aquilo que condenou uma vida inteira. Quem está entendendo? A gente tem que ter cuidado, porque a gente pode condenar. Isso eu jamais faria. Isso é um absurdo, né? Olha que ridículo. O fulano, nossa, ia na igreja, falava, pagava certinho, mostrava que era santo. Olha lá. Condenei, agora eu estou fazendo a mesma coisa. Presta atenção. O que ele está falando? No encontro de casais nós tivemos uma dança, correto? Você está com a sua esposa, você se une com a sua esposa num ambiente saudável, renovação de votos. Você está com as pessoas com um espírito saudável, dançando o casal junto, vivendo momentos. Ao contrário disso, quantas pessoas disseram assim: quero agradecer o ministério porque em 15 anos de casado eu nunca tive um momento tão especial com meu marido, com a minha esposa. Aí, vamos lá. Se Jesus viesse, você estivesse ali naquele clima, naquela atmosfera, com o espírito que nós estávamos ali, subia ou ficava? Mas quando você está na sua casa, você está trocando ofensa com o teu marido, com a tua esposa, ofendendo, um xingando ao outro, Jesus viesse, você sobe ou você fica? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. Deixa de ser hipócrita. Quer mais? Vamos acabar com a hipocrisia? Não fale em línguas da igreja, não. Dentro da igreja você fala em línguas e lá em casa você ofende o marido, a esposa, o coisa. Mas que língua é essa? De quem é essa língua? Aqui é da mãe lá em casa. Não é? Peraí. Aqui o céu desce na terra. Em casa nem o diabo vai, porque ele não faz parte desse barraco. Fala, não, deixa eu ficar de longe, porque aqui a coisa é feia. Sim. Não, deixa eu te responder. Todas as coisas são puros para os, e todas as coisas são impuras para os. Quem mente acha que todo mundo mente. Quem engana acha que todo mundo engana. Quem trai acha que todo mundo trai. Quem rouba acha que todo mundo rouba. É verdade ou não é? Então, olha o que nós precisamos, como a gente precisa ter cuidado com a hipocrisia. Não, mas isso aí eu sabia. Eu sabia que tinha gente ali que a veste da religiosidade, esse é o problema. O primeiro a puxar a dança com a minha esposa fui eu. Não, mas eu também não sei. Tanto é que eu falei assim: muda a música e põe lenta. Muda a música e põe lenta, porque eu não sei. Aí. Ainda não preparou o corpo para dançar com a esposa ainda. Tá certo isso? Tá certo isso, gente? Não preparou nem o corpo para acompanhar a esposa para dançar. Tá errado. Não, mas ela não dança porque não sabe, né? Mas vocês entenderam?
Claro que tem uma coisa muito saudável, que eu tenho até um videozinho do grupo que eu achei bem bacana, que é uma música que os mais antigos, aí os cinquentão, sessentão, os de 70 anos, dançou muito na noite e só não sabia que era uma canção inspirada na Bíblia, Salmo 127, Rios da Babilônia. Eu não vou nem arriscar o nome aqui. Rios da Babilônia. Não vou arriscar falar. Não tem essa dicção americanizada sua, tão sofisticada, que o pessoal mais velho conhecia, fez até um passinho todo mundo. Não sei quem que foi. O Marcelo Brito? Você é Marcelo Brito? Então, eu queria ter visto, ouvi falar, viu, Marcelo? Eu queria ter visto isso aí. Então, tem um videozinho muito bacana do pessoal puxando o passinho. Na verdade, é assim, é o lugar, o discernimento. Eu saí, eu estava no telefone. Quando eu falar que você estava me chamando, eu estava no telefone. Eu estava no telefone, nem escutei, na verdade, vocês me chamaram. Nem escutei o pessoal me chamar. Tem algumas canções que, se me perguntam, eu diria, não toca. Sim, canções que não deixaria. Ok? Mas passou, o propósito foi maior, a intenção e a motivação a correta, casais unidos, casais que acabaram de fazer suas renovações, essas coisas que têm que ser eliminadas do nosso meio. Eu tenho uma capa de religiosidade para algumas coisas, uma santidade, uma falsa santidade para algumas coisas. Está entendendo ou não? E para outras não tem problema nenhum. Eu agir na carne, falar dos outros, fazer fuxico, fazer fofoca, casar um, xingar o outro, ofender o outro, magoar. Mentir não tem problema, é só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Não tem problema nenhum. Mas a mentirinha te deixa. Se Jesus voltar no momento que você está contando ela, você vai comprometer a sua salvação. Tem coisas, não adianta. É isso que eu estou falando para você. Por que eu estou falando sobre? Porque nesse momento existem, é o que eu disse, tem igrejas, tem pastores, tem casais de pastores que pregam muitas coisas que não vivem. Está desmoronando. Porque quando a gente não vive, a casa cai. Eu preciso viver. Viver o que prega e pregar o que vive. Esse é o segredo. Quem está entendendo? Eu não tenho mais tempo para fazer as perguntas para você. E aconteceu que em combate com os filisteus, combate com quem? Os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas. Diga comigo, os filisteus perseguiram Saul, seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua,
filhos de Saul. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos. Filho Jonatas, Abinadab, Malquissua. O combate foi se tornando cada vez mais violento. Diga comigo, o combate foi o quê? Então, não era para o tempo passar e o negócio aliviar? Cada vez foi piorando. Até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Como é que foi o fim? Até o fim, aquilo que ele não venceu. Teria muitas perguntas. Vou terminar com essa pergunta. Você é disciplinado, continuista e estável? Se você não é uma pessoa disciplinada, se você não é uma pessoa continuista, o que você começa, você conclui. Volta para ela aí. Estável. Lembra do espírito instável? O espírito instável. O que é um espírito instável? E Davi é aquele que orou lá no Salmo 51 pedindo: renova dentro de mim, ó Deus, dê um coração puro e um espírito o quê? Espírito o quê? Se eu mudar a tradução, está assim, inabalável. Um espírito inabalável. Um espírito estável. Amém? Fique em pé, por gentileza. Lê aqui. Boa consciência quer dizer uma consciência elevada. Eu tinha muitas perguntas para fazer. Você tem consciência do que você pensa, sente e fala? Tendo consciência, sabe identificar se provém de Deus ou não? Se você sabe que não provém de Deus, você tem consciência de que deve rejeitar, expulsar e não aceitar? Fé e uma boa consciência, fé sincera. É o que eu disse, né? Nós precisamos ter cuidado. Olha os minutos finais do que eu falei aqui. Na igreja eu louvo, eu adoro, falo da grandeza de Deus. Aí eu saio daqui e uso a mesma boca para falar dos outros, criticar, humorar, ofender minha esposa, ofender meu marido. Na igreja eu falo em línguas. Fora da igreja, eu não controlo a língua. Pega essas poucas perguntas que eu fiz a você. Que tipo de cristão eu sou? Quanto de temor eu tenho? Quanto eu amo a Deus? O quanto eu quero de relacionamento com Deus, intimidade com Deus? Às vezes, a gente pode estar na igreja
está vivendo uma hipocrisia. Você é hipócrita. E se tem uma raça que Jesus não teve tolerância zero para eles, foi os hipócritas. Quem foram os hipócritas? Pagava de santo, perfeito, cobrava duramente dos outros, exigia, colocava um peso gigantesco, mas eles mesmos não viviam. Que o Espírito Santo nos dê uma fé sincera. Que o Espírito Santo nos dê uma fé verdadeira. Que eu tenho temor mesmo. Que o Espírito Santo me dê uma boa consciência, porque a Bíblia fala da consciência cauterizada. A consciência de uma pessoa pode cauterizar? Pode. O que é a cauterização da consciência? Já nada mais, o que é errado já não, para ela ela não sente peso nenhum nas atitudes erradas, já cauterizou. Não adianta nem o Espírito Santo falar, porque ela já nem ouve a voz do Espírito mais. Mas que o Senhor encontre em nós. Eu quero agradar a Deus. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas nós queremos agradar a Deus. Que o Senhor olhe para o nosso coração. Sabe o que é empatia? Antes de você julgar alguém, se coloca no lugar dela. Antes de você criticar alguém, tente entender o que acontece com ela. O que ela passou, o que ela passou. O que tem acontecido, de repente tem relação a mim mesmo. Espera aí, deixa eu entender, será que eu não passei algo negativo, eu não passei uma imagem? Eu não vou estender mais. Quem quer uma fé sincera? Hipócrita, o Senhor não tem tolerância. Hipocrisia, o Senhor não tem, é tolerância zero com a hipocrisia. Que o Espírito Santo nos dê uma boa consciência. Consciência que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir. Consciência que eu preciso me tornar melhor ser humano, melhor amigo, melhor cristão, melhor pai, melhor marido, melhor irmão. Hoje, agora à tarde, meu filho chegou em mim e falou assim: não é brincadeira. Coisas como essa para mim não tem preço. Ele chegou para mim por causa de algumas situações que ele vem vendo. Ele falou: não estou brincando, estou falando sério. Eu falei que eu ia fazer isso hoje e eu quero fazer. Ele chegou para mim e ele falou assim: quero te agradecer pela criação de vocês. Quero te agradecer pela criação que o Senhor nos deu, que o Senhor e a mãe deu a nós. Porque eu vejo o quanto vocês fizeram, foram assertivos. Eu quero te agradecer, Pai.
Achei que ele estava brincando comigo. Ele falou, não estou brincando. Eu ri para ele, olhei e falei, você está com brincadeira comigo, né? Ele falou, não estou brincando. Quero fazer isso que eu falei hoje que eu ia fazer isso. Porque não é normal, eu quero agradecer, Pai, pelas escolhas que vocês fizeram. Pelas escolhas que vocês fizeram. Porque ele disse, eu sei que eu sou fruto das escolhas que vocês fizeram. Que os seus filhos, que as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, sabe, quando você faz as escolhas, muitas vezes você paga um preço, você renuncia, você sacrifica. Vai chegar uma hora, você vai fazer todas essas colheitas. Seus filhos vão te agradecer. Pessoas vão te agradecer. Você vai agradecer ao Espírito Santo por ter trazido lucidez a você. Todos os dias nós precisamos, quando você estuda Romanos 1, sempre diga assim, diga Espírito Santo. Pode falar, diga Espírito Santo. Não me entregue a mim mesmo. Sabe por quê? Romanos 1 diz que Deus entregou alguns a uma disposição mental reprovável para fazer coisas que não deveria fazer. Porque chega um momento que Deus insiste tanto que Ele fala, agora vai. Você não quer ouvir. Você não quer obedecer. Não. Que Deus não nos entregue a nós mesmos, que Deus não nos entregue a uma disposição mental errada. A maior riqueza que nós temos, essa capacidade, essa consciência de saber que nós precisamos de Deus, que Deus não pode nos entregar a nós mesmos, porque nós somos enganados pelas nossas emoções, nós somos enganados pelo nosso coração, nós somos enganados pelas nossas vontades. Não, que prevaleça a vontade dEle. Que esteja em primeiro lugar a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Que é a oração de Jesus. Fecha os seus olhos. Em pouco tempo, que eu não vou me estender, fala com o Espírito Santo. E diga ao Espírito Santo, me dê, Espírito Santo. Primeiro eu quero viver uma fé sincera. Eu quero viver uma fé sincera. E eu quero crescer nessa sinceridade. Eu quero viver essa fé sincera. E eu quero essa consciência, essa boa consciência. E sabe o que você tem que fazer? Sabe o filisteu da tua vida? Sabe o filisteu que é um pensamento, um sentimento, uma raiz de amargura, um orgulho? Ah, mata ele. Mata ele. Mata. Saul recebeu a unção. Foi ungido pelo mesmo homem que ungiu Davi. Recebeu o mesmo Espírito que estava. Aliás, o Espírito saiu de Saul e foi para Davi. O problema não está na unção, o problema está na pessoa. Deus tem derramado a mesma palavra sobre nós. Deus tem derramado o mesmo Espírito sobre nós. Deus tem derramado a mesma unção sobre nós. Agora, vamos manter ela. Vamos acender ela. Vamos manter ela acesa. Identifica esse filisteu e diz:
eu vou matá-lo, porque eu não vou passar por isso uma vida inteira. Eu vou matar esse filisteu, porque eu não vou passar uma vida inteira lutando contra o mesmo problema. Eu não vou passar uma vida inteira lutando contra a mesma situação. Eu não vou passar uma vida inteira. Eu não vou passar uma vida inteira. Não, eu estou me levantando. É o orgulho. É uma raiz de amargura. É uma carência. É um sentimento. Não, diga, não, esse filisteu, chega, eu estou me levantando, eu vou derrotar esse filisteu. Ele não vai tocar na minha família, ele não vai tocar na minha unção, ele não vai tocar nos meus filhos. Aquele filisteu que ele não matou lá atrás, tocou na unção dele, fez ele perder a unção, fez ele perder guerras importantes, fez ele perder o reino, fez ele perder a família e fez ele perder a vida. Não, diga, chega. Não vou lutar uma vida inteira, não vai me acompanhar uma vida inteira. Esse filisteu não vai me acompanhar uma vida inteira. Eu vou eliminá-lo da minha vida. E você tem graça para isso. 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 Deus está te dando graça e unção para eliminar de uma vez por todas. Não vai passar uma vida inteira vivendo os mesmos problemas, passando pelas mesmas situações, e esse problema avança, e esse problema vem para a tua família, esse problema vem para o teu financeiro, esse problema vem para o teu casamento, esse problema vem. Não, chega. Diga aí você mesmo, diga chega. Chega, chega. Esse filisteu, essa inconstância, esse espírito instável, inconstante que me acompanha, chega, chega, chega. Toma esse posicionamento, toma essa decisão aqui. Deus quer te dar vitórias. Não deixa o diabo roubar a unção, o propósito lindo que Deus tem com você, o propósito lindo que Deus tem com a tua família, o propósito lindo que Deus tem através da tua vida. Não deixa, não deixa. Diga, eu estou travando uma guerra, eu estou travando uma guerra, eu estou travando uma guerra contra este filisteu. Não me rouba mais. Não toca no que é meu, não toca na minha unção, não toca na minha família, não toca no meu casamento, não toca no meu financeiro, não toca, chega! Abre os meus olhos para que eu possa ver. Chega! Com o amor que tens por mim, te amo. Chega. Você tem graça para vencer. Você pode dizer isso. Aí agora, eu tenho graça para superar isso. Eu tenho graça para vencer. Eu tenho graça para vencer. Eu tenho graça para vencer esse filisteu da minha vida. Eu tenho graça para ir além. Eu tenho graça para crescer. Eu tenho graça. Pode dizer, diga, eu tenho graça. Eu tenho graça. E você vai sair daqui com uma fé muito mais sincera e com a boa consciência. Sabe o que é a boa consciência? O que você precisa melhorar? Precisa melhorar teu relacionamento com Deus, tua comunhão, tua intimidade com Deus. Precisa melhorar a tua vida espiritual. O que você precisa melhorar? Isso é a boa consciência. Não é a gente olhar e falar, não, tá bom assim. Eu não gosto do resultado, eu não gosto do que eu estou colhendo, eu não gosto do que eu estou vivendo, mas eu digo, não, tá bom.
tá bom, não tá bom. Pois contigo vou viver pra sempre. Essa é a boa consciência. O Espírito Santo está trazendo luz. O que você vai sair daqui para melhorar? A boa consciência é isso. Não, eu não vou ficar só nessa medida. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Eu vou crescer na unção. Eu vou crescer na comunhão. Eu vou crescer na intimidade. Eu vou crescer no Espírito. Eu vou crescer. Eu vou melhorar como pessoa. Eu vou melhorar como esposa. Eu vou melhorar como marido. Eu vou melhorar como pai. Porque se achar que tá bom, você vai continuar colhendo o mesmo estado. Eu vou melhorar como profissional. Eu vou melhorar como patrão. Eu vou melhorar. Essa é a boa consciência que nos faz subir e nos preparar para a próxima fase. Como tu és, Jesus. Diga assim, diga: Espírito Santo, me dê o coração certo, o coração da próxima fase. Diga: Senhor, se o meu coração não está pronto, diga: eu te dou a liberdade. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça a obra que o Senhor precisa fazer. Mas eu quero o coração da próxima fase. Você sabe que para levar Saul para a próxima fase, o coração dele teve que ser mudado. Ore para isso, para que Deus te dê o coração certo, que Ele prepare o seu coração, porque o mesmo coração não pode ir para a próxima fase, que ele não tem estrutura para suportar o peso dela. Mas o coração preparado, aonde o Espírito Santo está, ele tem estrutura para suportar o peso de todas as bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida. Eu abençoo a tua vida e eu declaro que você saia daqui tomado por esta unção, com a decisão que tem guerra que você não vai viver uma vida inteira. Tem problema que você não vai passar por ele uma vida inteira. Que já está dentro de você a decisão de matar esse filisteu. E que você saia daqui com a unção, com o coração preparado. O Espírito Santo agindo nele e preparando para a próxima fase. Eu abençoo a tua vida. Que você saia daqui com uma fé muito mais sincera do que entrou, e com uma boa consciência, a consciência que te leva para um nível mais alto. Eu te abençoo. Receba a bênção do Senhor e a minha bênção, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: obrigado, Senhor, por essa noite. E eu saio daqui com uma fé mais sincera e com uma consciência mais elevada. Diga: e o meu coração está aberto. Eu quero ir para a próxima fase, Senhor. Me dê esse coração da próxima fase. Amém? Para Jesus, bem forte. Eu volto.